Muito bem, boa tarde. Uma tarde no dia 17 de dezembro de 2022, né? Estamos aqui eu, Lucelena Che, a Cassi, que foi a diretora hoje, a Cassiana Leia, o João Meirelles. Então, nós três somos do grupo da coordenação do Psicodrama Público Online, e a Inês Peters e a Aline Castro Novaes, que participaram do psicodrama de hoje. Muito bem, o psicodrama de hoje chama-se A Saideira, né? E aí a gente está na entrevista agora como saideira final. E para começar, a Cassiana, como diretora, então, foi bem interessante porque ela perguntou o que cada um via, né? Nós tivemos no máximo 13 pessoas, mas quando começou tinha umas 9, e nesse sentido a Cassiana aproveitou para perguntar para cada um como veio, né? E o que estava entendendo como saideira. Foi muito interessante que todo mundo foi respondendo. A partir das respostas, a sugestão foi de criar pequenas cenas, né? Cenas em dupla, abordando aí os diferentes aspectos do que as pessoas tinham colocado antes. E foi assim, acho que um ponto interessante que aconteceu foi uma troca de direção, né? Que a Cassiana convidou a Andrea para continuar dirigindo, já que ela queria ser atriz. Isso foi muito legal, porque também deu uma outra mudada aqui na compreensão do que estava sendo visto. E terminou tarde, mas terminou bem legal, porque o compartilhamento também foi muito importante e muito sensível. Então, eu queria agradecer nesse momento a direção da Cassiane, todo mundo falou sobre isso também. E vou passar a palavra para a Inês e para a Aline, e depois para o João e para a Cassiane. Tá bom? Legal. Bora lá, Inês, o que é que você viu de importante no trabalho de hoje? O que para você chamou mais atenção? Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que, assim, o tema é um tema bastante interessante, né? Toca profundamente. A gente vive situações em diversos momentos sobre o mesmo tema, né? Variação sobre o mesmo tema. Quando a gente é adolescente, quando a gente já é um pouco mais maduro, agora, então, numa outra posição. E eu entendo que o que chama muita atenção, assim, que chamou atenção na nossa experiência, foi como alguns encontros acontecem, né, naquelas cenas rápidas, alguns encontros acontecem e são estratégicos para um redirecionamento, né, para uma tomada de posição, para esclarecer uma postura, uma opinião, uma atitude, né, de forma a mudar o curso de uma relação, de uma conversa ou de alguma situação. Né? Isso me chama bastante atenção, e me chama atenção também a questão assim, de como existem espaços para serem ocupados quando a gente se abre para uma negociação, né? Para uma alternativa que ainda não é uma alternativa necessariamente conhecida ou dentro de um determinado padrão, mas que a gente se abre, né? Por exemplo, quando a gente falou sobre criar uma rede de apoio para cuidar de um pet que ia ficar sem a tutora durante um período, né? No nosso caso. Né? Então, achei que foi bem interessante, assim, que a gente pode, sim, criar novas alternativas, que a gente está vivendo momentos em que a criatividade e a abertura para novas possibilidades, ela é urgente, né? Então, acho que é essa a minha contribuição e espero que aconteça. Obrigada. Com certeza, Inês, super obrigada. Aline, e para você, como foi participar desse psicodrama? Boa tarde. Eu acho
tão importante ter um local seguro e, ao mesmo tempo, que você possa falar o que vem do seu coração, de uma forma tão leve. Eu acho que o psicodrama traz isso, né? A arte em si, ela deixa as coisas mais leves. E o quão é interessante realmente a sincronicidade, né? Quando um caso se encontra com o outro nas cenas, que a gente pensa que está falando da gente, mas a gente está falando muito mais, trazendo muito mais espaço para o outro trazer a história dele, né? E como se cruza e como isso é curador. É muito bom, muito mesmo. Legal. Sou de poucas palavras, mas Tá resumindo, ótimo. é Poucas isso. e importantes palavras, eu diria. João, você viu que eu falei assim só um pouco como é que foi a estrutura do trabalho. Eu não abordei nenhuma coisa, nenhum tema. Você pode falar um pouco sobre isso? Quais os temas que te chamaram a atenção? A câmera, o microfone, João. O que me chamou a atenção foi que, naturalmente, o termo do tema saideiras remete necessariamente a bebidas, a relacionamentos com drogas, né? E, fundamentalmente, e apareceram através do desenvolvimento do trabalho, foram aparecendo pessoas que começaram a trazendo também histórias com a dificuldade de poder dizer um não a quem se relaciona com dentro da convivência familiar, pai, mãe, marido, né? E principalmente a dificuldade que, no caso daqui do grupo, ficou mais expresso na função das mulheres, de dizer não, né? Ou seja, se assumir para conseguir dizer não para alguém e sim para si mesmo, né? Nos seus limites, né? Do seu amor, né? Do seu amor para com o outro, né? E o quanto isso é importante para que a gente possa se autoafirmar, se sentir, para poder dizer, seja que é capaz de conseguir dominar os automatismos, tanto de quem não consegue parar de beber, tanto daqueles que não conseguem dizer não para esse outro alguém que te incomoda, né? Então, e isso, para mim, ficou muito significativo na sessão de hoje, e deu para perceber que, apesar de a gente sempre fazer a leitura através da droga, né? Porque ele tem que acabar com o abuso, né? Tem que acabar com os abusos, né? Mas a gente também tem que compreender que nós não somos completos e que não vai ser o outro que vai nos dar a completude. Nós temos que perceber o valor de sermos incompletos, né? Então, dentro desse sentido, a gente também pode, com isso, entender que o outro não está conseguindo, por melhor que seja, por melhor uma pessoa com o maior coração possível, ele não está conseguindo ter uma ação sobre o seu automatismo, né? Uhum. Então, que é um processo de uma dificuldade da gente sair das nossas compulsividades. Mas só que as nossas compulsividades não vêm só da gente. A gente não pode ser culpado por ser compulsivo. A gente pode fazer o máximo para tentar lutar contra a compulsão, né? E uma compulsão que muitas vezes a gente não consegue dizer não a quem nos cria hábitos, no que nos criam necessidades. Porque essa compulsão não vem só da gente, da nossa incompetência, da nossa dificuldade ou da nossa doença, como queiram caracterizar as pessoas que não conseguem sair do seu automatismo. Então, foi muito interessante que a gente pôde sentir que bom que muitos conseguem vencer o álcool e não beber nunca mais, mas ninguém vai conseguir ser visto pelo outro como completo, porque ninguém é completo, nós somos incompletos. Por isso que eu acho que precisamos de uma completude que muitos de nós jogam em Deus ou dentro de um ideal,
sabe, de vida, né? Mas acho que o que a gente precisa aprender, talvez, é aprender a frustração de sermos incompletos. Muito bem, Então, eu obrigada, acho que João. eu agradeço a possibilidade da saideira, antes de eu tomar mais uma, pensar aqui nesse grupo, no Psicodrama, como um grupo não só que permaneça a gente no impasse, mas um grupo que a gente possa também criar novas expectativas e novas possibilidades. É isso. Desculpe ter me prolongado um pouquinho, mas eu aproveitei que a Aline falou tão pouco, eu tomei o tempo dela. Ok, João, obrigada, hein? Cassiana, como foi sua experiência na direção hoje? Olha, eu gostei muito de estar com vocês e com os demais participantes. Tivemos uma pequena intercorrência com o link da nossa atividade hoje, mas eu tinha certeza que ia acontecer, né? Acho até que um pouquinho do nosso atraso para terminar foi também em função do atrasinho para começar, mas me justificando, né? Mas assim, eu gostei, eu senti que foi sensível, o grupo sensível, né? Assim, a ideia de saideira era mesmo pensando em hoje ser a última atividade, né, do Psicodrama Público de São Paulo deste ano, clima de fim de ano, muitos happy hours, tinha a questão né, assim, a cerveja ser associada, mas pensei, não é só isso, tem outros ciclos que terminam e tal, e o grupo foi trazendo isso, né? Eu acho que foi, assim, se a gente pensar o título foi a saideira, mas quais temas foram tratados, protagonizados, eu acho que mais de um, né? Tivemos a questão do uso abusivo de álcool ou dependência de álcool, né, e o impacto disso nas relações. Tivemos algumas reflexões sobre a política, a esperança, Amizade. né, com a cena com o cachorrinho que latia muito, incomodava a vizinha pedindo ajuda, né, assim, se dispondo a ajudar, né, me ajuda a te ajudar, né, olha, você me deixa ficar com seu cachorro, né, mas acho que ampliar significados, né, porque se a gente conseguiu dizer que vivemos aqui uma saideira da sessão e agora, né, a saideira das entrevistas, né, então, né, porque algumas pessoas associam saideira a excesso, a pessoa já ficou ali bebendo um monte, e aí a saideira é mais, né, mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem muito pouca resistência ao álcool, eu quase não bebo, mas posso ficar na saideira, talvez até tomar um gole a mais, porque um desce muito para mim, mas para mim a saideira tem a ver com ficar mais com aquele grupo, né? Então, ficar mais tempo com as pessoas que eu gosto para estender os bons momentos. Só faz sentido saideira para mim se for assim, senão acho que eu já teria ido embora, né? Mas, enfim, do nosso encontro também, eu gostei de quando eu pedi, pensando na técnica, né? Eu pedi em algum momento para todos fecharem os olhos, porque tinha uma participante que não estava podendo abrir a câmera, e eu quis sentar do lado dela, né? Então eu pedi para todos fecharem a câmera para ficarmos iguais, e depois que eu pedi sons, eu achei tão sensível, né? Tinha um bem-te-vi, tinha um barulho de um coração batendo, tinha um barulho de carro acelerando, tinha, acho que, uma respiração mais ofegante, né? Tudo isso foi compondo, acho que, uma atmosfera de
as nossas cenas, para a gente ir migrando, né? Então, apareceu um animalzinho, né? Então, eu gostei, achei que o grupo foi receptivo e sensível, e eu acho que a gente precisa disso para que algumas questões possam ser protagonizadas, né? Às vezes a gente joga um tema que, sei lá, só passou na nossa cabeça, né? Sobre a mudança da direção, é que eu em questão do uso do álcool abusivo, etc., eu achei que isso não apareceu, né? Não tinha aparecido nas cenas, e eu quis trazer de alguma forma para que pudesse, talvez, servir para extravasar, para algumas pessoas poderem extravasar. Para mim também sempre serve, né? Lembra de algumas coisas, mas foi por isso. E aí eu pedi para a Andréia, né? Falei, eu quero entrar aqui como atriz, né? Você pega a direção, e foi ótimo, no improviso ali. Então foi isso, eu agradeço a participação de todos na sessão, aqui na entrevista, a entrega, a parceria, e Che, devolvo para você aqui finalizar a nossa, ou complementar alguma coisa. Você estava falando das possibilidades de ultrapassar o online, né? Quando você falou de todo mundo fechar a câmera e ficar pertinho, né? Acho que a outra coisa também foi o abraço, que também foi uma possibilidade, assim, de apesar da gente estar no virtual e estar longe, né? Fisicamente falando, a gente acabou ficando bastante próximo. Então, foi muito legal essas suas intervenções desse jeito. Muito bem. Eu queria agradecer a todo mundo, né? E pensar que o nosso Natal e o fim do ano, né, que está chegando agora, possa trazer coisas boas para a gente. Que a gente tenha forças, né, para dar conta do que vem por aí. Sim. Tá bom? Muito Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Brigadão, hein? Obrigada, obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Foi muito bom. Tchau. Pode interromper, né?